Eu já ouvi várias vezes o nosso apóstolo dizer aqui do púlpito que às vezes reclama com Deus. Eu não me atrevo tanto a ser assim, de reclamar com Deus, mas eu faço perguntas a Deus. Eu faço-lhe perguntas. Se calhar reclamar é um bocadinho forte, não é? Mas não é para todos. Mas eu às vezes coloco algumas questões diante de Deus, por causa daquilo que Deus coloca no meu coração e eu transmito à igreja. Porque quando trago uma palavra da parte de Deus, o que eu espero ver é o fruto da palavra que é semeada, porque a palavra que é semeada no coração, ela produz fruto, ou é suposto gerar fruto. Então nós estamos no mês de falar de primícias, e eu sei que o ano passado desafiei a igreja, eu sei que há aqueles irmãos que normalmente já o praticam. No ano passado eu lembro-me que quando houve esta mensagem sobre primícias, mais irmãos abriram o seu coração e participaram disso, mas eu confesso aos irmãos que não deixei de ficar um pouco decepcionado. Eu estava a falar com Deus e dizer, o ano passado fiquei um pouco decepcionado, Deus, porque aquilo que eu esperava como pastor de um rebanho é quando trago um ensino que sei que é da parte de Deus, que toda a gente abraçasse o ensino. Era o que eu esperava, então eu esperava ver que a igreja estava mais envolvida em praticar a palavra que Deus tem trazido de forma específica à vida da igreja. E este ano estava a colocar diante de Deus, dizer, Deus, este ano eu queria ver algo diferente, mas obviamente é debaixo da tua vontade, debaixo da tua palavra. E eu dei comigo a pensar, Deus, o que é que falta? O que é que falta mais para que o teu povo possa receber este ensino e o possa praticar? Nós vamos lá olhar o livro de Provérbios que fala, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Nós sabemos que devemos honrar dessa forma. Inclusive, se nós lermos para a frente, diz que se encherão os teus celeiros de abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então diz que há uma promessa depois de nós honrarmos o Senhor com as nossas primícias. Eu acho que toda a gente quer ter abundância, eu acho que toda a gente quer ter alegria, ter uma família saudável, estar bem de saúde. E depois fico surpreendido. E eu coloco estas coisas diante de Deus. Puxa, uma promessa tão grande, como é que as pessoas ainda não aplicam o ensino? O que é que falta, Deus? O que é que falta? No domingo passado eu partilhei assim muito rapidamente aquela passagem em que Paulo escreve à igreja de Coríntios e ele está a dizer, olha, cada um contribua conforme propôs no seu coração, e Paulo está a falar sobre ofertas em geral, porque Paulo conhece os princípios da palavra de Deus, em que ele sabe quais são os princípios acerca de trazermos para o Senhor ofertas alçadas, primícias, dízimos também, mas hoje focando em primícias. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, diz Paulo. E eu dou comigo a pensar, se a palavra de Deus está no nosso coração, o que é que acham que Deus vai colocar no nosso coração? É praticar a palavra que Ele tem ensinado. Eu estava a dizer isto a Deus, e Deus disse-me, olha, não é só o facto de falar do púlpito. A minha palavra não é transmitida ao povo apenas através do púlpito. Porque se eu te dou instrução para trazeres este ensino à igreja, significa que o meu Santo Espírito vai estar a sondar os corações e também está a sondar os corações. E eu dou comigo a pensar, mas Deus, o que é que falta então? Deus falou algumas coisas comigo, eu vou procurar ser direto ao assunto. Deus disse, sabes que há pessoas que ainda não cresceram, falta-lhes crescer espiritualmente. Eu fiquei a pensar assim, eu até argumentei um bocadinho com Deus, porque se calhar estava quase a roçar, argumentei. Pronto, o ano passado se calhar havia pessoas que ainda não tinham maturidade para praticar, mas já passou um ano, Deus. Aliás, há pessoas que já ouvem falar este ensino sobre primícias desde o tempo do antigo pastor. Há anos que andam a ouvir falar. Depois, isso é outro assunto. Porque há aqueles que precisam de crescer espiritualmente, mas também há aqueles que rejeitam o ensino. Aqueles que são desobedientes, e dentro dessa desobediência há aqueles que não são apenas desobedientes. Eles acabam por ser mesmo obstinados, rebeldes contra o ensino.
Eu perguntei, mas Deus, o que é que eu faço em relação a isso? O que é que falta? E Ele disse, olha, em relação a esse, eu vou cuidar. Mas eu quero te falar destes que ainda não falei aqui. São aqueles que lhes falta fé para praticar o ensino. Então, se há algo que eu quero trazer aos irmãos hoje é para falar especificamente àqueles que sabem que têm o ensino. Sabem que ao praticar esse ensino, a bênção que é para as suas vidas, sabem que a palavra de Deus até vai ao seu coração, não apenas aquilo que é transmitido do púlpito, mas aquilo que Deus fala ao coração. Então Deus tem estado a preparar os corações. Mas Deus estava-me a dizer, fala com o povo. Eu quando cheguei aqui hoje para falar com o povo, fiquei surpreendido. Porque quando Deus está a querer fazer algo novo, uns ficaram doentes, outros surgiu qualquer coisa e não podem estar presentes. Já olharam à vossa volta no dia de hoje? Tive vários conhecimentos, várias pessoas disseram, pastor, eu não vou poder estar. O que é que vocês acham que está a acontecer aqui? O diabo quer roubar a fé para que o povo pratique. Levanta-se estas coisas. Bom, eu vou voltar aqui. Então, aqueles que lhes falta fé são aqueles que se tornam inconstantes no seu caminho com Deus. São pessoas cujas circunstâncias se sobrepõem à fé. E quando Deus está a falar comigo que as circunstâncias se sobrepõem à fé, Ele trouxe a passagem do semeador. E para não estar a alongar muito, os irmãos conhecem a história, há uma fase antes de semente, ou ser o semente ser semeada no terreno que depois dá bom fruto, frutos de 30, 60, 100 vezes mais, há um que fala que o terreno tem espinhos. A palavra é semeada e estão lá esses espinhos que crescem juntamente com a palavra de Deus e depois abafam aquilo que a palavra de Deus está a querer fazer na vida da pessoa. E Jesus dá a explicação disso. Diz que são os cuidados da vida. Os nossos cuidados da vida são como espinhos que não nos ajudam a deixar que a palavra que Deus tem trazido à nossa vida frutifique na nossa vida. Nós precisamos de clamar por fé ao nosso Deus. É um contrassenso em relação àquilo que Jesus também diz lá em Marcos, toda a gente conhece. Não andem inquietos por coisa alguma. Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não andem inquietos com essas coisas. Não andem a olhar, lá está, para as circunstâncias da vida, os cuidados da vida que nos fazem perder o foco daquilo que é a palavra de Deus, que é semeada no nosso coração. E diz, olha, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Irmãos, há uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, ao longo dos anos da minha caminhada cristã. Para buscar primeiro o reino de Deus, é preciso ter fé. Então Deus diz, vai e lembra ao povo da importância de usarem a sua fé. Estamos em que ano? Ano de breakthrough. Deus quer um ano de breakthrough financeiro na tua vida durante este ano. E Deus tem-te dado mais que muita palavra. E Deus tem estudado muitas vezes o teu coração para que apliques aquilo que traz breakthrough financeiro à tua vida. Esta é a palavra que eu recebi do Senhor nestes dias. Eu acho que mais direto do que isto não dá para ser. Estava ouvindo na semana passada, quando o Jimmy e a Bonnie estavam a falar e disseram, é um ano de breakthrough na vida da vossa igreja. E quando nós pensamos em breakthrough, queremos que Deus resolva a nossa situação, queremos que Deus abençoe aqui e ali, mas eles disseram uma coisa muito interessante, o que é o breakthrough da igreja. É que Deus vai trazer pessoas à nossa vida para nós orarmos por elas, falarmos sobre o nosso Deus a elas.
termos a ousadia de falar com as pessoas, impondo-lhe inclusive as mãos e orar para que elas sejam curadas. Às vezes o nosso breakthrough é todas as outras necessidades que nós achamos que são as nossas necessidades. Eu quero dizer, a necessidade em relação a Deus trazer à tua vida um breakthrough financeiro é aplicando os princípios financeiros que Deus já tem instruído ao longo de muito tempo. Irmão, não vale a pena estar a querer contornar as coisas. Se estamos a falar de breakthrough, se tu queres experimentar um breakthrough financeiro na tua vida, aplica os princípios que Deus já te instruiu a aplicar. E tu vais ver a mão de Deus na tua vida. Amém? Não estou a falar de cor, tenho aplicado estes princípios, tenho visto a mão de Deus e custa muito saber que Deus está a falar, Deus quer abençoar a nossa vida, mas a gente está a querer reter aquilo que Deus quer usar para abençoar a nossa vida. Então, se eu posso dizer, olha, remove esses espinhos, as preocupações da vida, tem cuidado, buscar primeiro o reino de Deus, porque essas coisas te serão acrescentadas. Lembra-te que é Deus que deve estar no centro da tua vida. Ele cuida de ti, Ele cuida dos teus. Amém? Eu estou a sentir agora mesmo. É uma amarra, sabem? Há pessoas aqui que têm sido uma amarra nas suas vidas. Sabe aquelas coisas, quando o inimigo põe uma mentira na cabeça, da pessoa rejeitar o ensino, esse era o outro caso, mas neste caso é, olhar as circunstâncias da vida. As pessoas cuidam da sua vida sem praticar os princípios, mas estão à espera da promoção, estão à espera de um trabalho que pague melhor, estão à espera de maior provisão. Eu sei que estou a falar para várias pessoas aqui nesta manhã. Estão à espera dessas coisas e Deus está a dizer, mas eu tenho aqui os meus princípios para aplicar. É isso que vai trazer sucesso à tua vida. Não é o gerir conforme tu vês as circunstâncias e depois geres de acordo com as circunstâncias. Tens de agir pela fé. É a fé que ativa o sobrenatural de Deus na tua vida. 2025 é ano de breakthrough. Ele vai trazer esse breakthrough financeiro, aquilo que tu precisas durante este ano. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é esta. Precisas de aplicar os princípios. Amém? Uau, sinto-me tão aliviado de ter dito isto nesta manhã. Era um peso que estava aqui que me saiu de cima. Então, eu espero que hoje os irmãos vão diante de Deus. Eu não estou a querer ter um discurso para forçar ninguém. Os irmãos sabem que eu estou a falar com vocês. Os irmãos sabem que o Espírito de Deus está a contender com vocês. Aqueles que sabem que é para eles. Amém? Amém.